Meus alunos, boa tarde. Gostaria de conversar com vocês rapidamente, em poucos minutos, a respeito da nossa unidade 2 da disciplina Tecnologias Educacionais, cujo título é Sociedade Contemporânea, a nova relação com o saber. Se eu tivesse que resumir para vocês, em poucas palavras, o conteúdo dessa unidade, eu sintetizaria em alguns conceitos como o cyberespaço, a telemática, o dilúvio de informações, o papel do professor nessa nova configuração onde as tecnologias fizeram uma revolução e de onde, ou para onde, ou aonde essas tecnologias estão disseminadas hoje. Existe um mito, e nós costumamos pensar assim, que a tecnologia, ela pertence ou ela está apenas naqueles lugares onde tem dinheiro rodando, onde tem poder rodando, onde tem riqueza rodando. Nas grandes cidades que tem muita gente bacana, muita gente instruída, educada. Mas a verdade é que não. O que acontece é que ninguém pode segurar a informação. E hoje, por causa da World Wide Web, que é a nossa WWW, também chamada de a grande teia mundial, a tecnologia está disseminada por todos os lugares, seja lá na comunidade, ou seja lá no bairro Belvedere, ou na Grande São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em quase todos os lugares onde nós vamos, ou nós temos notícia, de todo jeito, lá já tem a informação rolando, a tecnologia já chegou lá de alguma forma. Então a gente tem que entender hoje que o dilúvio de informação que nós entendemos e que nós chamamos como uma chuva intensa de informação, é uma metáfora, né, que a gente faz, ela veio como uma enxurrada de informações que fazem com que as pessoas se coloquem hoje numa nova modalidade, numa nova forma de ser, de pensar, de agir, de ver o mundo. Por quê? Porque hoje nós temos muitas informações disponíveis. Eu lembro que na minha época, quando eu estava fazendo jardim de infância ou ensino fundamental, que naquele tempo era o grupo, né? Quando eu estava no grupo, vou fazer uma analogia aqui, eu ia na sorveteria, eu tinha por volta de 7, 8 anos, eu ia numa sorveteria e lá tinham apenas 2 ou 3, ou no máximo estourando, 4 sabores de sorvete. Eu olhava para os 4, ficava muito em dúvida de qual que eu queria, qual que eu gostava, qual que era mais gostoso. Eu tinha aquela dúvida nessa época, mas eu acabava escolhendo e com uma facilidade muito grande. Hoje você vai na sorveteria, você vê 500 mil sabores de sorvete e 500 mil combinações de gostos e de cores e de tipos, enfim. O que eu quero falar com isso? É que, por conta dessa nova forma de organização do saber e dessa nova forma de relação do homem com o saber, mediada pelas TICs, a decisão ficou muito complicada de ser tomada. A gente vê aqui, a comparação que é feita, o dilúvio de informações é como se fosse um dilúvio de águas em cima de nós. É uma coisa que a gente não consegue dominar, alguma coisa que está fora do nosso alcance, e como a nossa autora vai falar aqui, a gente tem que aprender a selecionar. Selecionar como? Vamos ver aqui.
selecionar a informação, saber o que é que a gente vai pegar, o que a gente vai descartar, o que a gente vai usar. E é interessante que até outro dia, não muito distante de nós, a gente pegava informação pelas enciclopédias. Olha que bacana. Eu lembro que eu tinha uma enciclopédia chamada Barça, e a minha Barça fazia sucesso na minha rua. Todo mundo que queria fazer pesquisa vinha na Barça lá da casa da Cristina. E a Barça custava muito caro. Os anos se passaram e hoje a Barça, inclusive ela, a Delta Larousse, todas essas enciclopédias muito famosas estão disponíveis na internet. Para quê? Para pesquisar. E todos os dias essas informações, até mesmo das enciclopédias, elas são atualizadas e numa rapidez muito grande. Então, o papel dos educadores hoje nas escolas é fazer com que essas informações, esse dilúvio de informação, seja absorvido o menos traumático possível, de uma forma menos traumática, pelos alunos. E a gente sabe que não é tarefa fácil, porque nós temos hoje o professor, pelo menos na minha geração, e eu vejo a dificuldade que é. Na minha geração, a gente é o imigrante digital. Eu, por exemplo, não nasci na época do celular, dessa internet. Eu nasci antes dela se popularizar. Eu fui conhecer a internet mesmo, assim, mais de pertinho, em 1995. E eu assisti um programa outro dia, onde o documentário mostrava que a internet ela foi se popularizar mesmo no Brasil nos anos 70. Enfim, em 1970 eu estava com 6 anos, 4 anos. A internet já estava rodando e eu não sabia disso. Então, em 1996, eu tive mais acesso à internet e fui entender de fato a revolução que ela fez na nossa vida. Considerando a unidade anterior, quando Perrenot vai falar das 10 competências para o professor, as 10 competências e habilidades que ele tem que desenvolver para que ele possa estar inserido nesse novo mundo, nessa nova organização, interessante que agora na unidade 2, Perrenot volta. E ele coloca que a utilização das novas tecnologias nos processos pedagógicos tem um sentido. E olha que interessante, o que é que o professor deve dominar e deve construir a sua habilidade nessa nova modalidade de ensino, para que ele possa fazer a conexão das informações, do saber, com o aluno que está diante dele. O professor deve, por exemplo, saber utilizar editores de texto. Muito professor ainda não sabe, eu já sei um pouquinho. Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos de ensino. Comunicar-se à distância por meio da telemática. O que é telemática? Vocês podem ir na nota de rodapé e entenderem aqui o que é a telemática. Vejam bem, eu falei a respeito disso no fórum, no chat outro dia. Eu estou com um celular aqui na minha mão, ele é tudo, inclusive telefone. Então, por meio desse celular que está aqui na minha mão, eu consigo usar o telefone. Eu sei que tem um satélite que permite eu usar a própria www no meu celular, e o satélite ele utiliza fibras óticas para fazer a comunicação dos dados nesse mundão de meu Deus. E aí, quando eu tenho as máquinas junto comigo, por exemplo, o meu celular, que é um mini computador, eu posso fazer processamento de textos, eu posso procurar na nuvem
as informações que eu guardei, os e-mails que eu mandei, as cartas que escrevi, ou seja, eu posso localizar na nuvem. Hoje a gente já tem esse conceito, né, do iCloud, é a nuvem de informação, e por ela eu acesso em qualquer lugar do mundo tudo que eu precisar, desde que eu possa colocar as minhas informações nessa nuvem, que nada mais é do que um lugar abstrato, se é que a gente pode falar assim, onde tudo hoje fica armazenado. Então eu não perco mais as minhas informações. Agora, olha que interessante como isso faz toda a diferença. Eu não preciso mais do pendrive, eu não preciso mais ficar carregando um computador para acessar os meus arquivos. É interessante isso, não é? Agora, vejam bem, como é que a gente tem que tomar cuidado com o uso das novas tecnologias. Nossa autora vai chamar a atenção aqui. Para além das discussões sobre o uso das novas tecnologias na educação, uma coisa é certa: vivemos numa sociedade em que, apesar das imensas desigualdades, os recursos tecnológicos encontram-se disseminados, embora não democratizados no seu acesso e utilização. Mesmo pertencendo a famílias desfavorecidas economicamente, a maioria dos nossos alunos possui algum contato com a tecnologia. Jogos em lan houses, manuseio de celulares, utilização de comunicadores instantâneos como Messenger, participação em redes de relacionamento e troca de e-mails não são processos completamente desconhecidos, mesmo por nossos alunos mais pobres e mesmo aqueles localizados em zonas rurais. O que eu quero chamar a atenção aqui é a forma como esses alunos fazem a utilização das TICs que estão disponíveis para eles. E vou falar também, chamar a atenção de vocês para quê? Para esse uso que é diferenciado. Por exemplo, já vi alunos da periferia, das comunidades, que por falta de orientação, seja de um adulto, seja do professor, têm acesso a todo tipo de informação. E como têm acesso a todo tipo de informação, mas não sabem como utilizá-las corretamente, eles caminham para um buraco sem fundo. Essas crianças, adolescentes e jovens ficam expostos, por exemplo, à pedofilia, ficam expostos, por exemplo, a informações de caráter sigiloso do mundo do adulto, como sites pornográficos, informações que essas crianças e adolescentes só deviam ter quando tivessem uma maturidade maior. Então, quando a gente vê que a tecnologia ela é benéfica por um lado, a gente vê também que ela é maléfica por outro. E aí o professor tem obrigação de, estando junto desse aluno, fazer com que ele utilize bem essa tecnologia, seja fora da sala de aula, seja dentro da sala de aula, no sentido de conscientizar e de favorecer a esse aluno o acesso à democratização de forma consciente e de forma acertada a respeito do uso dessas tecnologias. Bom, com relação aos objetivos das TICs na sala de aula ou na escola, nós utilizamos hoje com 3 objetivos muito claros e que é o que deve ocorrer ou acontecer. A TIC como objeto de aprendizagem é quando vocês, estudantes, ganham mais intimidade com os recursos tecnológicos e adquirem as competências necessárias para manuseá-los para estudo e aprendizagem, trabalho, diversão e lazer. O outro objetivo, as TICs como meio de aprendizagem. Eu falei antes como objeto, agora como meio. É quando uma ferramenta de educação à distância, por exemplo, sob a forma de
cursos online, CDs de autoaprendizagem, videoconferências e outros são utilizados para aprendizagem. Então eu pego um CD, compro um CD e eu faço muito isso. Eu comprei outro dia um dicionário de inglês e dentro dele veio um CD gravado com todas as palavras que tem nesse livro, inclusive com a pronúncia. Então a gente olha o escrito, acessa o CD e escuta a pronúncia, escuta o som de como pronunciar corretamente aquela palavra. E depois nós temos as TICs como apoio aos processos de aprendizagem, Nós vemos aqui que esses processos estão integrados a um projeto pedagógico, respondendo às necessidades desse projeto, empregadas de forma intencional e planejadas, como estratégias de ensino-aprendizagem. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, se você for a uma escola e pedir ao professor para ver o planejamento dele, planejamento de aula, ver um plano de ensino, tem que estar lá. Quando o professor vai dar uma aula, por exemplo, a respeito de ciências, ou matemática, ou português, o recurso que ele vai utilizar para transmitir essa informação a respeito desse conteúdo pode ser uma aula multimídia, um vídeo, um documentário, uma videoconferência, um joguinho na internet. Então vocês estão vendo que essas TICs, elas são empregadas de forma intencional e planejada e devem estar integradas ou em consonância com o PPP da escola, para que possa ter uma utilidade e ter a sua finalidade alcançada. Finalizando, gostaria que vocês vissem na página 24 as características pedagógicas da utilização das TICs na educação. E estão destacadas aí na página 24. O favorecimento para a utilização das múltiplas linguagens, ampliação das possibilidades usuais de interação e comunicação, a possibilidade de trabalho com múltiplas vozes e de dar chance a múltiplas vozes de se expressarem a partir do uso das tecnologias, as possibilidades infinitas de pesquisa e da publicação online, favorecendo a criatividade, a expressão e expressividade, e o papel mediatizador do professor, ocupando o lugar daquele professor que antes era transmissor de conteúdo, de informação. E aqui as TICs vão nos auxiliar em muito na redefinição do papel do professor e do aluno. Por que isso aqui é importante? É importante porque o professor, como um imigrante digital, está dentro da sala de aula com um aluno que é nativo digital. E aí ocorre o embate, ocorre o confronto desse professor que ainda carece de aprender a utilizar as TICs, com aquele aluno que já nasceu naquele contexto e que já sabe utilizar muito mais as TICs do que o professor. E aí eu gostaria que vocês já fossem para a página 27, entendessem, por último, a respeito da mudança tecnológica. Ela diz respeito à forma de compreender a tecnologia no nosso mundo e como a tecnologia pode ser utilizada a partir dos pressupostos básicos construtivistas de aprendizagem, além de uma série de novos desafios que as TICs nos trazem. Vocês verão aí que o importante para nós, como professores, é entender e adquirir novas competências técnicas e teóricas
que envolvam o nosso trabalho com as TICs. Ou seja, mediar a aprendizagem do aluno, o novo papel dele nessa nova configuração, apoiar esse aluno na escolha, no entendimento do que é bom, entre aspas assim, o que é necessário para esse aluno naquele determinado momento, para que ele possa fazer uma análise crítica da mídia e dos meios de comunicação aos quais ele tem acesso agora, para que ele não fique mais perdido, muito pelo contrário. A gente quer que as TICs favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento desse aluno e que ele, mais do que nunca, saia da exclusão digital e caminhe para o sentido da autonomia no seu processo de ensino e de aprendizagem. Vocês verão aí na página 29 um debate e algumas considerações a respeito da geração Y e da geração Z, que são exatamente os alunos mais jovens, né, que estão aí na nossa sala e com os quais a gente tem se debatido, porque eles não precisam de manual, eles não precisam de nenhuma explicação muito aprofundada para que eles entendam o que está acontecendo no mundo da tecnologia, no mundo das sociedades e das vidas virtuais, como, por exemplo, o Second Life. Tem que chamar a atenção de vocês para esse aplicativo, muitos de vocês já conhecem. Os meninos têm entrado nesse aplicativo na internet e têm se mostrado neles. O que acontece nesse aplicativo? Os meninos criam personagens e se mostram por meio desses personagens. Eles tiram a roupa do personagem, põem roupa, eles se comportam como o personagem comportaria, ou seja, eles vivem uma outra vida dentro da internet. Só que a gente sabe que essa vida que eles simulam nesses jogos é a vida que eles gostariam de ter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os aplicativos e com aquilo que a gente deixa os meninos terem acesso, porque eles têm ainda pouca maturidade psicológica para suportar as consequências dessas novas formas, desses novos arranjos que a tecnologia trouxe para nós. E já caminhando para o finalzinho, leiam por gentileza a geração Y e a geração Z, no nosso material de referência, onde a autora vai falar de como essa geração Y e como essa geração Z tem se comportado diante das novas tecnologias. O que vocês precisarem de mim com relação aos conceitos dessa unidade, por gentileza, ponham no fórum e vou disponibilizar esse vídeo, essa aula na internet para vocês, tá ok? Meu abraço e até lá.